Ora viva, bem-vindo a mais um episódio da Fórmula de Sucesso. Como é habitual, o meu nome é Ruben Marques, do meu lado direito está o Bruno Silva e à nossa frente está mais um convidado de excelência que o Bruno nos vai introduzir agora. Hoje temos connosco o Stefano Moraes. Stefano é de formação base em Engenharia Civil, tem muitas outras formações de excelência, sendo uma delas um MBA em Harvard. Stefano tem uma vasta carreira nacional e internacional e é atualmente Managing General Partner na Indico Capital Partners. Stefano, obrigado por estares aqui connosco para mais uma conversa e diz-me como é que a curiosidade de aprendizagem faz parte da fórmula do sucesso. Muito obrigado, é um prazer poder partilhar aqui um bocadinho. Como é que a curiosidade? Eu acho que, por um lado, a curiosidade pode ser DNA, obviamente, e é importante a pessoa aproveitar se tiver essa curiosidade natural, mas também se treina. Ou seja, eu acho que realmente para se ter sucesso tem que se ter curiosidade, porque tem que se aprender. E não se consegue aprender sem se gostar de aprender. E para se gostar de aprender tem que ser curioso. E, portanto, se a pessoa não trabalha também um bocadinho nessa característica, acaba por não aprender. E não aprendendo, não ouve, não sabe, não vai ter sucesso, provavelmente. Portanto, vem daí. Parece-me uma definição interessante, no entanto, eu queria aqui já lançar quase uma controvérsia, no sentido em que, será que nem toda a gente tem mesmo curiosidade de aprender, só ainda não descobriu o tema certo que o motiva a aprender? Isto faz sentido ou não? Eu acho que faz sentido. Não é só o tema certo, às vezes é o ambiente certo, não é? Às vezes as pessoas não têm tempo para ter curiosidade. Não têm também à sua volta, em termos familiares ou em termos de amizades, as pessoas que as levam a querer também saber mais e aprender e ser curiosos. Portanto, acho que isso é totalmente verdade. É uma questão, é a conjugação da pessoa gostar realmente de aprender sobre aquela coisa, mas também ter à sua volta, se não for natural, digamos, hum, pessoas que incentivem a essa curiosidade e a aprender sobre coisas. E, portanto, é aquela velha máxima do diz-me com quem andas e dir-te-ei Direi, quem és, não é? Muito bom. precisamente. E aqui, para quem nos ouve também, acho que o que acabaste de partilhar é bastante interessante, acima de tudo para as pessoas também procurarem esse ambiente. Ou seja, nós não podemos escolher realmente quem está à nossa volta quando estamos no seio familiar ou quando estamos num seio que nem sempre partilha das mesmas expectativas que nós ou dos mesmos gostos que Claro. nós. E acho que é bastante interessante partilhar isso aqui connosco, porque para quem também nos ouve e sente, olha, não tenho alguém que me cativa nesta parte, procurem. Eu acho que o procurar faz muito sentido aqui e essa era uma das questões que eu tinha para ti, que é, vi que foste mantendo muito a atualização de conhecimento ao longo da tua vida com cursos, com diferentes instituições, em diferentes sítios, e a minha questão aqui é totalmente sincera, que é no sentido de, visto que já tens provas dadas, que já tens a tua carreira cimentada, mas queres aqui o continuar a aprender, se já é em termos de networking, aprendizagem, novos ciclos, novos ambientes, tal e qual como tu referiste, ou se é só pelo conteúdo em si. Eu acho que também é interessante ouvirmos aqui a tua visão sobre isto. Uhum. É assim, eu acho que tenho hoje em dia três grandes fontes de aprendizagem, ou nas últimas décadas. Depois de ter concluído, digamos, os meus estudos mais formais, não é? No técnico e em Harvard, sempre que tive uma oportunidade de ir fazer um curso de atualização, a convite de várias instituições, e tive a sorte de estar em Oxford, em Yale, outra vez em Harvard, no INSEAD e por aí fora. Tirei sempre essa semana ou várias semanas para me atualizar. E realmente não foi pelo networking, foi mesmo para a pessoa sair do seu ambiente, desligar um bocadinho do dia a dia, Boa. desligar das preocupações e do curto prazo Uhum. e pensar nas coisas de outra maneira. Portanto, eu acho que isso para mim é super inspirador e sempre que posso, não é todos os anos, se calhar cada 5 anos ou algo assim, tento tirar umas semanas em que a pessoa está totalmente desligada a ouvir pessoas especialistas e inteligentes sobre determinadas matérias e com muita experiência, porque isso, mesmo que não sejam áreas diretamente relacionadas com o que eu faço, vai-me levar a repensar os meus problemas e os meus desafios de uma maneira diferente. Portanto, a Boa. pessoa obter conhecimento lateral, digamos, não é só específico da nossa área, mas lateral, traz muitos ensinamentos. Isso é um. O segundo é, eu leio imenso, ou seja, eu leio neste caso agora ouço,
portanto eu já não leio, já só ouço, porque ler tem que ser, a pessoa tem que carregar livros e não tem tempo para fazer, para parar e para ler, mas estou sempre a ouvir livros, normalmente pelo menos um por mês, um a dois por mês, lá está, de áreas da minha área ou de áreas adjacentes que me vão tornar uma pessoa mais conhecedora e melhor. A terceira coisa é as pessoas que nos rodeiam, mais uma vez, ou seja, ouvir com atenção, o máximo possível, quem trabalha connosco, quem está à nossa volta, quando se vai a uma conferência, quando se vai a algum lugar, tentar obter algumas pepitas de ouro de conhecimento que sejam relacionadas com coisas que nós gostamos ou que fazemos. E, portanto, eu acho que as três coisas são importantes. Mas lá está, é preciso ter sempre é preciso ter tempo, é preciso estar desperto para a aprendizagem constante ao longo da vida, um, porque isso faz-nos ter opiniões mais fundadas, mais fundamentadas, com mais propriedade, com mais senioridade sobre algumas questões, tanto sobre as nossas questões diretas como sobre questões, digamos, paralelas ou adjacentes. E para isso é preciso ler muito e estar com muita atenção. Stefan, e com essa quantidade de inputs externos, em alguma vez isso te fez duvidar do teu percurso ou da carreira que estavas a tomar? Aqui tentar perceber também como é que tu lidas, ou seja, se calhar com a quantidade de opiniões distintas daquela que tu tinhas ou tens quando te colocas nesse ambiente, pode ter feito considerar, "Olha, se calhar o caminho podia ser por aqui em vez de ser por aqui, em algum momento, e ter aqui originado alguma discórdia daquilo que estavas a fazer antes, ou isso nunca aconteceu e não foi algo que tiveste de lidar diretamente? Não, acontece constantemente, ou seja, mas eu acho que em duas vertentes. Uma é, as pessoas têm determinadas opiniões, qualquer um de nós, até terem mais informação. Ou seja, eu acho que há uma coisa que às vezes não é bem compreendida, que é as pessoas criticam a mudança de opinião. A mudança de opinião, se for, ou ajustes de opinião, ou até uma mudança radical de opinião, se for Uhum. baseada em novos factos, em novo conhecimento que a pessoa adquiriu, isso é a base, por exemplo, da inteligência artificial, não é? Portanto, é um motor que está ali a captar dados e que cada vez vai afinando a sua opinião. E acho que é muito importante a pessoa, e é totalmente genuíno mudar-se de opinião, desde que seja em base de factos e não em base, digamos, de conveniências ou de interesses. E, portanto, isso acontece imenso quando eu estou a ler coisas, estou a ouvir pessoas, estou constantemente a ajustar a minha opinião e as nuances das minhas opiniões que vou formando dentro da minha cabeça e que muitas vezes acabo por comunicar. Um, a segunda coisa são temas mais profundos de carreira. Claro que eu acho que hoje em dia todas as pessoas têm muito mais informação. Eu gostava de, quando era, se calhar, quando era adolescente, ter tido ainda mais conselhos do que tive, ainda mais partilha de experiências de pessoas mais velhas, que me dissessem: olha, se fores por aqui é isto que acontece, se fores por ali é aquilo que acontece, tu se calhar és melhor nisto, melhor naquilo, pensa lá. E eu acho que isso está a acontecer mais nas gerações mais novas, há mais informação, há mais coaching, há mais recursos a que as pessoas possam correr, mas não é o suficiente. A própria pessoa tem que estar sempre aberta a repensar a sua vida, a sua carreira e por aí fora, de uma forma estável, sem ser precipitada. E, portanto, isso acontece-me imenso e aconteceu-me imenso ao longo da minha carreira. Aliás, eu só descobri que queria ser, digamos, investidor profissional com 27 anos. Não foi com 15, nem com 18, nem com 23. Eu já tinha feito o Claro. curso, foi quando estava no MBA. Um, e claro, muitas vezes a pessoa pensa, e se eu tivesse feito isto em vez daquilo, outra decisão? Claro, todos nós cometemos erros, todos nós fazemos coisas que não devemos ao longo da nossa vida e que podiam ter outcomes diferentes, mas a vida é o que é. Não é perfeita, não é, mesmo para o Ronaldo, nem tudo é perfeito, seguramente. É muito Claro, trabalho, claro. há muitos momentos de desespero, de infelicidade e por aí fora. Ninguém é totalmente feliz, nem totalmente infeliz. Não, e o que tu disseste aqui, de hoje em dia, cada vez haver mais essa ajuda ou esse acesso, acho que também é um pouco aquilo que nós fazemos aqui e contigo, ou seja, estás agora a falar connosco, mas estás a falar para uma audiência de jovens, de pessoas que estão a seguir aqui as suas carreiras, também a pensar aqui alguns sonhos que tenham, algumas implementações. Eu acho que isto é essencial porque tens aqui uma jornada, como já falámos um pouco, de sucesso, uma jornada exímia, e como também sentiste estas, como o Ruben acabou de questionar e tu respondeste de uma forma muito interessante de
vamos lidar com isso, até para o próprio Ronaldo, e eu acho que isso também é algo que, para quem nos ouve, deixar isso aqui saliente, que vai acontecer isso. Mas eu tenho aqui também outra questão que é, falaste, foi aos 27 anos, no MBA que decidiste ser investidor, e vens de um princípio de engenharia, ou seja, nós também somos de formação base em engenharia, e a questão é, ok, vens de uma parte muito pragmática, não, ou nem não temos acesso à literacia financeira assim tão grande para Uhum. conseguir fazer esse passo, somos ensinados a implementar, claro que a pensar e de uma forma muito segmentada, mas como é que fazes esta transição de seres um investidor como és hoje e conseguir saber aqui tanta coisa de fiscalidade, de gestão, de investimento, de gestão de risco? Acho que é interessante também partilhares aqui um pouco connosco essa jornada. Claro. Eu acho que o grande mito é que a pessoa faz um curso superior e está habilitada para fazer o que quer que seja. Ou Verdade. seja, começa em Portugal com um problema que é as pessoas terem que decidir mais ou menos o curso que vão fazer com 15, 16 anos. E isso é um problema muito grande do nosso sistema de ensino, porque a pessoa com 15, 16 anos não tem a mínima ideia, de forma geral, do que é que gostaria de fazer, porque também não conhece a realidade, não é? Embora conheça mais, hoje em dia haja mais informação. Depois fazes o curso, ainda bem que agora os cursos são só de 3 anos e a pessoa depois pode fazer logo um mestrado numa área totalmente diferente. Portanto, isso já é uma grande vantagem. Quando eu fiz o curso eram 5 anos e, portanto, a pessoa chegava ali aos 23 com 5 anos de bagagem, pensava que ia ser engenheiro civil e depois, na verdade, não ia ser engenheiro civil, ou não gostava, ou não queria, ou apareceram outras oportunidades. Mas mesmo que se faça aos 5 anos, todos na mesma área, a verdade é que com 20 e tal anos, com 30 anos, ainda estamos a tempo totalmente de mudar. Não vou dizer que aos 60 vamos mudar de ser médicos para ser advogados, isso provavelmente não. Mas podemos mudar de ser médicos ou advogados para ser escritores, ou para ser pintores, ou para ser, ou para fazer outras coisas na vida. Portanto, nós estamos sempre a tempo de mudar, de uma forma consciente para fazer coisas que tínhamos descoberto que são mais adequadas à nossa personalidade, às nossas características. Eu noto que há uma certa pressa das pessoas de 20 e tal anos, que eu te reconheço também, na minha idade também sentia isso, de alcançar determinados objetivos e isso leva a que a pessoa fique ali naquele caminho, não é? Mas às vezes é bom repensar o caminho. Não é repensar o caminho a cada 6 meses, ou seja, não é mudar de emprego constantemente, que isso não é bom porque a pessoa não aprende nada e deve ficar estável 1 ou 2 anos pelo menos em cada sítio onde está. E deve experimentar carreiras durante algum tempo, porque também estar sempre a mudar depois, na verdade, a pessoa não sabe nada e não é especialista em nada. Mas a verdade é que também não devemos estar presos do nosso passado. Se, por um lado, já acumulamos algum conhecimento, se intuímos ou sabemos que a nossa vida seria mais feliz ou teria mais sucesso numa outra área, acho que as pessoas têm todo o tempo para mudar de área. E não devem ficar naquela, e tal, com 30 anos já, o que é que eu vou fazer? Sou velho. Por amor de Deus, tipo, hoje em dia vive-se até aos 80 e tal, e em breve passaremos todos dos 100, se as coisas continuarem como estão em termos de medicina. Portanto, há muito tempo e nós passamos tanto tempo a trabalhar que é muito importante fazermos coisas que se gosta. Não é coisa de só ganhar dinheiro, é essencialmente fazer coisas que nos deixem felizes, porque a vida passa muito rápido e o trabalho é muito importante e também é o próprio propósito da pessoa também deve passar pelo trabalho, não é? Tipo, ok, eu tenho de trabalhar para pagar umas contas e depois vou fazer outras coisas. Por exemplo, um dos grandes erros que as pessoas cometem é reformar-se demasiado cedo. Se dizer todos os casos, haverá pessoas que são super felizes que formaram-se aos 50 ou até aos 60. Mas a verdade é que se a pessoa não tiver depois uma outra ocupação, formal ou informal, bastante ativa, o declínio cognitivo e físico é muito grande. Portanto, é importante a pessoa manter-se a trabalhar, eu diria até morrer, trabalhar em qualquer coisa. Não tem que ser se calhar das 9 às 5 ou das 9 às 6, no que fez a vida inteira, mas manter-se a trabalhar. Porque senão a pessoa fica mais infeliz e decai muito fisicamente. Acho que apresentaste aqui um ponto que nunca tinha vindo ao podcast e é importante para uma faixa etária que nós apanhamos aqui, e tu te focaste bem, nos 30 anos, que é não se agarrarem ao passado e ficarem aqui incessantemente, se calhar os próximos 20 ou 30 anos, só a querer atingir objetivos. Eu acho que isto tem uma profundidade bastante grande,
mas às vezes vai requerer aqui alguma humildade e não vivermos aqui também do ego das conquistas e que fizemos, ou Uhum. mini conquistas que fizemos na carreira. Eu acho que é bom para Claro. quem nos ouve refletir isto com alguma calma, porque este conselho do Stefan é realmente profundo. Porquê? Porque às vezes ao mudarmos, ao termos aqui outro input, claro, não andar a saltar todos os meses, e ele referiu isso bem, mas termos aqui algum input externo até de outras áreas para a qual vamos atuar e nesta procura também encontramos, se calhar, aquilo que gostamos de fazer. Porque muitas das vezes eu acho, e não sei se concordas aqui ou não, que é nós também não sabemos bem aquilo que gostamos de fazer porque não Uhum. experimentámos assim tantas coisas e acabamos Exato. por, se calhar, viver vários anos nesse sentido. Mas eu acho que faz aqui um pouco parte. O Tim Vieira esteve aqui connosco num dos episódios, ele falou do Bom need, amigo. free and greed. Pô, olha, ainda bem. E ele falou disso aqui, que é primeiro procuramos por necessidade e depois é um pouco por ganância e depois queremos nos soltar da questão aqui de andarmos a trabalhar sem cessar e quanto mais Uhum. rápido nós percebemos isto, aplicando aquilo que tu também partilhaste aqui, eu acho que é muito interessante este ponto que tu trazes e eu chamaria-lhe flexibilidade, ou seja, uma flexibilidade aqui controlada, mas uma flexibilidade que podemos ter esse discernimento e o fazer. Eu aí talvez queria só complementar, não sei se humildade e flexibilidade descreve bem o que estamos a tentar definir, talvez uma maturidade, Também, em que tu claro. Uhum. consegues aglomerar ali os dois conceitos, em que tens realmente a capacidade de analisar aquilo que fizeste e tens a maturidade suficiente para tomar um plano de E ação e desprender, desprender daquilo, sem dúvida. daquilo que fizeste. Uhum. Uhum. Eu agora colocava aqui outra questão ao Stefan, de seguidamente isto, que é, e que conselho, ou o que é que dirias a ti, ou um jovem, um só apenas, que gostavas de ter também tudo descoberto mais cedo, quando terminaste a tua faculdade, ou seja, acabaste a faculdade ali nos 20 e qualquer coisa, uma coisa que sabes hoje e que partilhasses aqui com quem nos ouve, um conselho apenas, Sim, ou seja, eu acho que o conselho que eu daria a mim próprio era descobre o mais rapidamente possível o que é que tu és bom e o que é que tu gostas. Porque eu acho que é quase inevitável que ao início da carreira a pessoa tenha aquela ânsia realmente de atingir objetivos, e eu próprio também fiz isso, e por exemplo, acabei por me casar muito mais tarde, ter filhos muito mais tarde. Acho que foi um erro, sinceramente, ou seja, acho que devia ter começado um bocadinho mais cedo, porque ter filhos aos 30 e muitos 40 não é a mesma coisa que ter filhos 10 anos antes ou mesmo 5 anos antes, por várias razões. E portanto há muitas coisas que a pessoa acaba por, ao início da carreira, dar muita importância e que depois não tem grande importância. Até porque, ah, ou seja, vai-se descobrindo que não tem importância, porque realmente a pessoa vai ganhando maturidade e começa a pôr as coisas em perspectiva, e todos nós vamos ganhando maturidade até ao fim das nossas vidas. Mas há uma coisa muito importante que as pessoas normalmente se esquecem. Nós andamos aqui todos a tentar atingir objetivos, a fazer coisas e por aí fora. Mas a verdade é que quando a pessoa morre, enfim, a família fica triste e durante uns anos fica triste, nomeadamente a esposa ou o esposo e os filhos, enfim, eventualmente os netos e por aí fora. Mas ao fim de 10 anos também ainda se lembram. Ao fim de 50 anos já quase ninguém se lembra. E ao fim de umas décadas ninguém se lembra que tu exististe. Ninguém se lembra. Portanto, a vida é nossa. Somos nós que temos que aproveitar ao máximo a nossa vida, porque não é para deixar. Não estou a dizer que não haja pessoas que ficam na história, obviamente. Jesus Cristo, Júlio César, enfim, mais recentemente, não sei, Winston Churchill ou Hitler pelas más razões, ou Stalin pelas péssimas razões. Mas essas são as verdadeiras exceções da história mundial. Ninguém se lembra das pessoas importantes de há 60 anos atrás. Importantes, digamos, que não eram mundialmente famosas, não é? Mesmo cantores muito importantes, que eram super famosos nos anos 50, ninguém se lembra hoje em dia. Portanto, verdade, Verdade? isto quer verdade. dizer que nós temos que aproveitar a vida para nós, não de uma forma hedonista puramente, mas de uma forma de satisfação e de felicidade pessoal, não é para os outros. Portanto, esta coisa de a pessoa estar a viver para o Instagram ou para o TikTok para mostrar que, não quer dizer que isso seja errado. Eu também tenho Instagram, toda a gente tem Instagram, está tudo certo. Mas não pode ser o propósito. Não pode ser o propósito, não pode ser mostrar aos outros. Não pode ser só a competição desenfreada de eu quero ser rico ou eu quero ter isto ou ter aquilo, porque às vezes isso já é uma luta em glória, não traz assim tanta felicidade. As pessoas que têm essas coisas não são necessariamente mais felizes que as outras que não têm. As pessoas que não têm nada podem ser mais felizes do que aquelas que têm imenso. Não quer dizer que não seja bom ter dinheiro e ter coisas e ter acesso à educação e à riqueza e casas e tal, essas coisas, mas não é o propósito realmente. Não pode ser o propósito, porque se esse for o propósito, a vida em si fica muito
já é muitíssimo difícil, não é? Porque é uma competição brutal ao longo de uma vida inteira. E depois o vazio pode se instalar muito facilmente. Portanto, rapidamente as pessoas têm que encontrar um grupo de pessoas com quem gostem de estar, seja no trabalho, sejam amigos, família e por aí fora, serem mais felizes nisso, porque isso é que define, digamos, em todos os estudos, a qualidade da vida tem a ver com as relações das pessoas que nos rodeiam, e trabalhar e fazer coisas que nos deem algum propósito, que não seja puramente material, porque isso não é sustentável. E a pessoa, ao longo da vida, vai percebendo que isso não é sustentável. E quanto mais cedo perceber isso, melhor. Isso não quer dizer que a pessoa não tenha ambição. Não seja importante que haja pessoas super ambiciosas e que façam acontecer e que mudam o mundo e por aí fora, e todos nós mudamos o mundo à nossa escala. Mas cuidado com esse alçapão de só querer coisas materiais e de querer mostrar eu sou melhor, eu tenho, os outros não têm, porque estamos muito nessa fase socialmente, em termos, ehm, da vida e da sociedade hoje em dia, é uma sociedade muito individualista, É muito pá, sim, centrada no material, no imediato. não há E isso ostentação. não é bom. É por isso que há tantos problemas de saúde mental, tantos problemas de Verdade. depressão, porque as pessoas têm uma pressão, colocam-se a si próprias, além da pressão societária, há uma pressão que a pessoa se coloca a si própria totalmente desnecessária. Verdade. E eu acho que é o que torna este tema tão mágico é não existir um padrão. Ou seja, este tema das relações de pessoas, da felicidade, não existe um padrão, tal como não existe uma fórmula do sucesso, e aqui está a criar mais uma vez controvérsia em relação ao título do nosso podcast, mas não existe algo que seja replicável diretamente por outras pessoas que tenham o mesmo outcome. Ou seja, se eu aplicar o método que tu usas, provavelmente vou ter um outcome diferente, que as experiências, valores e princípios são diferentes das que tu tens, dos que o Bruno tem. E eu queria te perguntar, durante este percurso, Stefan, se houve alguém que foi responsável por te tornar naquilo que és hoje. Algum mentor que queiras destacar, alguém que tenha te influenciado diretamente ou indiretamente a estares aqui à nossa frente hoje com o Stefan que nós conhecemos e com as provas dadas, sejam elas em que área for. Claro, inevitavelmente, a minha família, a minha mãe, o meu pai, são pessoas que me influenciaram imenso pela sua capacidade de trabalho, pela sua inteligência, a visão internacional da minha mãe desde o dia número um em dar-me experiências que eu pudesse crescer e ver o mundo. Foi uma sorte, e é um privilégio, e foi a pessoa, obviamente, que mais me influenciou. Depois, ao longo da minha carreira, conheci pessoas incríveis. Quando eu voltei de Harvard, voltei pela mão do João Talon, que foi uma pessoa que me influenciou imenso e que ainda hoje em dia me influencia e que eu admiro imenso. Mas outros que passaram pela minha vida, às vezes tanto pela positiva como pela negativa. Nós também há muita gente que nos influencia pela negativa no bom sentido, que é nós vemos o que eles estão a fazer e dizem eu não vou fazer isto. E Boa. portanto é importante aprender com os exemplos positivos, mas também aprender com os exemplos negativos. Eu tive em muitas empresas em que eu via como elas eram geridas, a forma como as pessoas eram tratadas, a forma como as pequenas coisas mesquinhas, as políticas, etc. Eu disse, um dia eu não vou querer ter uma empresa, se eu tiver uma empresa não vai ser assim, vai ser uma coisa diferente. E, portanto, há muita gente que me influenciou. Não posso dizer que tenho um mentor, mas a origem está na família e depois pessoas que ao longo da minha vida souberam apreciar o que eu fui fazendo e foram-me dando oportunidades. E as oportunidades têm que se aproveitar também quando existem, porque o comboio não passa duas vezes. E todos nós cometemos erros, mas a pessoa tem que criar oportunidades e depois quando elas passam, e às vezes é por sorte, às vezes é por mérito, aproveitá-las, para dar o passo seguinte, no sentido de ter uma vida mais feliz, não é? É interessante teres puxado aqui a questão da família e eu acho que é muito bom isso acontecer e eu tenho posto isso uma pergunta para a atualidade, ou seja, essas experiências que tu viveste, essa forma como os teus pais te proporcionaram e te educaram e te criaram no fundo a tua matriz de valores básica que depois foste atualizando e tocando no ponto anterior que é a altura em que vivemos e aqui Stefano como referenciaste, casar depois, ter filhos, como é que nós podemos formar pessoas ou formar jovens ou passar alguma informação, ter esse papel que os teus pais acabaram por ter em ti, com esta quantidade de informação que existe nos jovens, com este redes sociais a fazer comparações mais fáceis, alguém fez aquilo, eu também gostava de fazer, não haver aquele crivo
baseada em conhecimento filosófico, histórico, de experiência de vida que já acabas por ter, mas uma pessoa mais jovem não tem, e neste desenvolvimento, como é que achas que pode ser aqui uma boa interação ou uma forma de passar esses valores que eu acho que cada vez é mais difícil? Eu não tenho filhos ainda, mas acho que há de ser Uhum. cada vez mais difícil fazer Claro, essa guia de forma claro. clara. Sim, eu acho que em primeiro lugar, e o que eu e a minha mulher tentamos fazer é ter tempo disponível para estar com os filhos. Ou seja, isso é muito difícil hoje em dia. As pessoas trabalham muito, têm a pressão de pagar as contas e por aí fora, e portanto eu percebo que é muito difícil às vezes para as famílias terem aquele tempo para os filhos. Mas não é a escola que vai educar os filhos, são os pais, é a família, são os avós. Eu, além dos meus pais, tive os meus avós que me criaram também, e até a minha bisavó. E, portanto, esse tempo é fundamental. E pelo menos uma das pessoas do casal devia ter algum tempo para realmente acompanhar os filhos. Não estou a dizer não trabalhar, mas alguém tem que acompanhar as crianças e preferencialmente os dois, nos momentos-chave, para passar esses tais valores. Agora, um, num mundo de muita pressão que nós temos e de muitas redes sociais e de um mundo muito egoísta e muito centradas, as pessoas são muito centradas em si próprias, as crianças têm, obviamente, desenvolvem também esse narcisismo, não é? Ou seja, de tudo para mim, eu tenho que ganhar tudo, eu mereço tudo, e portanto há aqui um valor que nós tentamos passar muito, que é o valor do trabalho árduo, e que as coisas são difíceis. Ok. Não é ter uma vida de austeridade quando é desnecessário. Infelizmente, a maior parte das crianças e das famílias tem uma vida de grande austeridade. Mas mesmo quando não se tem essa necessidade, tem que se ter alguma contenção na forma como se, na minha visão, como se criam as crianças, porque a grande fragilidade que nós vemos nos jovens adultos é uma fragilidade decorrente de nunca terem ouvido a palavra não e de nunca terem tido disappointments, portanto, as coisas não terem corrido mal, e Aprender a de os lidar ter com isso. sempre, aprender a lidar com os problemas, aprender a ser autossuficiente, aprender a ter resiliência na adversidade e aprender a aceitar o facto que eles não são perfeitos. Ou seja, se calhar eles são bons nisto e devem ser encorajados, mas se calhar há que dizer: olha, nisto não és tão bom, mas podes trabalhar. E se conseguires trabalhar muito, e se gostas muito, então trabalha para isso. E Boa. eu acho que houve uma pressão muito grande. São temas também geracionais, nomeadamente da minha própria geração, a geração X, que foi uma geração, em geral, fruto de pais separados, dificuldade. Eu não estou a falar só no meu caso, por acaso os meus pais também são separados, mas eu não tive grandes dificuldades, mas a vasta maioria da geração no mundo teve grandes dificuldades de transformações sociais muito grandes. Muitos problemas de abusos de substâncias, muitas famílias separadas, crianças a crescerem sozinhas ou com muito pouco amparo. A geração X mundial, nos Estados Unidos e na Europa, mas um bocadinho à volta do mundo, foi uma geração um bocadinho abandonada. E essa geração, o que fez quando teve filhos, e teve filhos mais novos do que eu, quando teve filhos nos seus 20 e tal anos, eu é que me atrasei com relação à minha geração, tentou fazer o contrário, tentou ultra proteger as crianças, os seus filhos, overcompensate, Yeah. sobrecompensar o que tinha acontecido com eles. Isto em termos gerais, e há muitos estudos já sobre isso. E isso gerou crianças ultra protegidas, e a acharem que eram os melhores do mundo quando se calhar não eram. E, portanto, Yeah. pouco resilientes à adversidade. Porque ganharam medalhas, quer que ficassem em primeiro ou em último, ganhavam sempre medalhas, eram sempre os maiores. Isso. Isto conjugado com as redes sociais e com tudo o resto, leva realmente a que haja algumas fragilidades nestas novas gerações que não estão habituados a aguentar, digamos, as dificuldades da vida. E a vida é muito difícil, ou seja, portanto, o valor do trabalho e de saber enfrentar dificuldades. E aí, por exemplo, o desporto é um fator muito importante. As crianças, quando fazem muito desporto, aprendem à força a ganhar e a perder e a gerir as suas frustrações e a compararem-se com outros e dizer: pá, eu não sou o melhor em futebol, ou eu não sou o melhor a isto, mas naquilo só consigo ser o melhor. Depois tem os treinadores, etc. Portanto, além da escola, a parte do desporto eu acho que é muitíssimo importante, até para afastar as crianças, digamos, das redes sociais e dos jogos.
computador e por aí fora. Portanto, há um conjunto de coisas que têm a ver com criar resiliência, criar a capacidade de trabalho que os pais devem tentar e que nós tentamos, no nosso melhor possível, passar aos filhos para que eles tenham mais capacidade para enfrentar um mundo que vai ser muito competitivo, com muita pressão, muito mais pressão do que nós tínhamos nos anos 80, 90 e por aí fora, e um mundo mais sozinho, em que as pessoas olham muito para o seu umbigo e, portanto, que inevitavelmente todos vão estar um bocadinho mais sozinhos, apesar de dizerem que em comunidade vão salvar o mundo e por aí fora, mas na realidade, depois na prática, é um mundo altamente individualista, em que as pessoas se sentem muito sozinhas e, portanto, temos que nos preparar e preparar as nossas crianças para ter resiliência e acreditarem em si próprias, mas também saberem os seus limites. Na minha opinião, acabaste de descrever também uma das bases do maior problema hoje em dia no mercado de trabalho, que é as empresas queixarem-se da falta de commitment, de responsabilidade e também da rotatividade alta, apesar da rotatividade ser um fator bom, QB, não é? Neste caso, Claro, ou seja, a primeira dificuldade, há ali aquela capacidade de deixar, vou trocar, vou ver isto, e era o que falavas no início, e fazendo aqui um apanhado também de ok, estamos numa fase em que podemos experimentar várias carreiras, as pessoas que nos claro, ouvem, que estão nesta faixa etária. No entanto, é importante dizer o que tu disseste, que é experimentar durante 1 ou 2 anos, adquirir conhecimento, não estar exatamente. ali só a saltar à primeira curva de aprendizagem, Ao que é normal desafio, em ao qualquer desafio. processo. A Claro. primeira inclinação da curva, desistir logo. E neste sentido, eu gostava de saber, Stefan, se podias partilhar connosco um momento da tua carreira que tenha sido mais complicado, ou seja, o Uhum. maior desafio que tenhas tido na tua carreira e que te tenha marcado, e como é que tu deste overcome nesse desafio? Um desafio que tenha mesmo causado ali um marco importante, e como é que o ultrapassaste? Acho que era uma história interessante se quiseres partilhar connosco. Claro. Claro. Sim, eu acho que tive vários, obviamente, mas posso partilhar assim o último maior, ou seja, quando eu decidi sair da Caixa Geral de Depósitos, da administração da Caixa Capital, para lançar a Índico, decidi sair sem rede, ou seja, e já tinha 40 e poucos anos, e já tinha uma casa para pagar, e filhos, e tudo isso, portanto, muitas contas para pagar, e tinha poupanças, enfim, limitadas. E, portanto, foi um salto no escuro, obviamente que é um salto com um background já de 20 anos, também na altura as pessoas já diziam que eu tinha a minha carreira consolidada e por aí fora, mas a verdade é que eu saí de um emprego super estável, relativamente bem pago, e decidi fazer a minha própria empresa. E isso não é uma coisa, eu às vezes até olhando para trás penso que se não foi tipo uma loucura. Claro que estou super contente de ter feito, mas a probabilidade da pessoa naquela altura, aqui há 7 anos atrás, conseguir levantar um fundo de venture capital, estilo Silicon Valley, em Portugal, quando não havia investimento para fundos, havia para as startups, mas para os fundos não havia quem investisse. Não há investidores institucionais portugueses, as famílias ricas portuguesas praticamente não investem nesta área, portanto eu tinha que ir buscar o dinheiro ao estrangeiro para convencer os, digamos, os institucionais estrangeiros a investirem num fundo baseado em Portugal para investir em tecnologia e em talento português. Foi um salto muito difícil, e eu e os meus sócios, nomeadamente o Ricardo, que veio comigo da Caixa, foi uma decisão complicada familiar, não é? Para as nossas duas famílias, e a Cristina também se juntou, embora mais jovem, e com outras, e já tendo feito a Talkdesk. E, portanto, às vezes a pessoa tem que tomar decisões difíceis e também tem que saber quando as coisas não estão a funcionar, fazer marcha atrás e voltar ao plano A ou B ou C, e também não tem mal nenhum. Portanto, a pessoa não se deve coibir de tomar decisões difíceis, tendo em conta, obviamente, medindo relativamente bem o risco e perseverança. Demorou-nos mais de 2 anos a levantar o primeiro fundo. Portanto, foram 2 anos em que nós estivemos sem receber um tostão, a ver as nossas contas bancárias a descer cada vez mais e a apostar que íamos conseguir fazer a primeira sociedade gestora pura de venture capital, estilo Silicon Valley em Portugal. E graças a Deus conseguimos fazê-lo, mas são decisões muito difíceis. E deve de ser aquele, não sei bem o que é passar por isso, mas aquele síndrome do impostor em que tu ficas do género, será que isto alguma vez vai dar frutos? Estou aqui, estou aqui. E acho que é isso que distingue aqui o empreendedor de uma pessoa que não quer correr o risco, é precisamente essa capacidade de sacrifício até ao objetivo. E Ou seja, um acreditar. empreendedor é alguém que tem uma fé tão grande naquilo que vai fazer que não tem mais do que isso, acaba por ser só É isso baseado em mesmo. intuição, gut feeling, não é mais do Sim, que. a pessoa tem que acreditar muito que aquilo é possível, ou seja, tem que acreditar a sério que
faz sentido fazer aquela empresa, faz sentido aproveitar aquela oportunidade de mercado profundamente. Claro que a pessoa pensa muitas vezes, bom, e se isto não resultar, o que é que vai acontecer? Monta um bar de praia, o que é que a pessoa vai fazer, não é? Exato, mas Tenta arranjar claro, outro emprego, ou seja, é difícil, mas nem toda a gente deve ser empreendedora, claro. não há nenhuma. Os empreendedores não são mais que as outras pessoas, são iguais. É uma questão de personalidade e da potência pelo risco, Lá basicamente. está. E mais uma vez, um empreendedor, a única diferença que tem é que no fim é recompensado pelo sacrifício que fez até chegar ao objetivo. Pronto, e é a única diferença que faz. Stefan, queria-te só perguntar se tinhas algum ritual, ou alguma rotina que achas que é fundamental para o teu dia a dia, algo que tu faças diariamente em que sintas mesmo, ok, fazendo isto eu consigo manter aqui o ímpeto e todo o output que eu quero ter realmente no meu dia. Não é talvez um ritual diário, mas eu acho realmente que manter exercício físico é muito, muito importante. E quanto mais cedo a pessoa começar, melhor. É normal as pessoas com 20 e tal, 30 anos acharem, isto está tudo bem, não é? Não há problema nenhum, estou aqui mais ou menos em forma, enfim, às vezes já tenho um bocadinho de barriga e tal, já não estou com 17 anos, mas está tudo bem. Mas a verdade é que quanto mais cedo se começar a ir ao ginásio e a tentar comer adequadamente e dormir adequadamente, e é muito difícil fazer estas três coisas, em particular comer adequadamente em Portugal é muito difícil, a comida é muito Uhum. boa, como todos nós sabemos. Isso é fundamental e eu acho que isto aplica-se a ambos os sexos. Por exemplo, descobrir um desporto, não é só ir ao ginásio, descobrir um desporto que a pessoa realmente gosta de fazer durante a vida. Um dos problemas na escola, quando a pessoa está na escola, é que a maior parte dos desportos que faz são coletivos. O que é ótimo, aprendem-se outros skills, mas não é muito bom para o futuro, porque no futuro tu não vais fazer desportos coletivos. Não vais arranjar 10 pessoas ou 20 para jogarem contigo uma coisa qualquer todos os dias, não Verdade. é? Portanto, é importante as pessoas, o mais rapidamente possível, descobrirem uma paixão de um desporto individual, ou praticamente individual, tipo ténis, ou pádel, ou Uhum. surf, que é o meu caso, ou alguma coisa que a pessoa goste tanto que se obrigue a fazer pelo menos ao fim de semana e, se possível, durante a semana. E, sinceramente, eu acho que hoje em dia, o mais cedo possível começar a ir ao ginásio e fazer musculação e fazer outro tipo de exercícios que nos permitam prolongar ao máximo a nossa qualidade de vida. Eu acho que os portugueses daqui a 20 anos vão ser muito diferentes, cada vez há mais gente a fazer exercício físico. Já são muito diferentes, não é? Uma pessoa de 50 anos como eu já é relativamente diferente ao que era aos 50 anos aqui há 30 anos atrás, muito diferente em Sem termos dúvida. físicos, mas eu acho que nós vamos ter gerações de 80, 90 e 100 anos muito mais em forma. Mas isso implica uma consciencialização jovem, de que tem que se começar jovem, em a pessoa tentar se portar bem o máximo possível, fazer umas loucuras e tal, mas não excessivas, e tentar começar logo a compensar com desporto e com exercício, porque senão depois começa-se a descobrir, a partir dos 40, começas a descobrir que o DNA não foi assim tão favorável em tudo, não é? E afinal nós tens isto, aquilo outro, porque começas a descobrir coisas que não sabias que existiam. E se estiveres mais em forma, podes atrasar essas coisas. Portanto, eu acho que isso é fundamental, a parte física é fundamental para a pessoa depois estar bem mentalmente, porque se a pessoa comer bem, dormir bem e fizer exercício físico, mentalmente vai estar melhor também, e isso traz felicidade. Portanto, eu diria que se eu tivesse que escolher uma coisa em termos de ritual, seria essa, além da leitura que eu recomendo vivamente. Não, e é interessante estás aqui a partilhar isto connosco por uma coisa. Ao aumentarmos essa qualidade de vida que tu referenciaste também durante um maior tempo, também vamos ter um tempo maior para errar, aprender, ajustar o rumo. Exatamente. Ou seja, esses 30, 40, se calhar passam para 40, 50 e conseguimos ter aqui um lifespan maior que acho que é bastante interessante também para aproveitar e, acima de tudo, com qualidade de vida. E a minha pergunta, acho que agora vai bem neste encadeamento, que é. Falámos já também aqui um pouco, agora que tu referiste da saúde, de aumentarmos a qualidade de vida, e é o que é que alguém como o Stefan, nesta altura da sua vida, pensa para o futuro? Ou seja, o que é que anseia para o futuro, pessoalmente, profissionalmente, algo que possas partilhar connosco? O que é que algo que te cative realmente e queiras atingir ou gostavas de atingir aqui num espaço de tempo Uhum. Seja pessoal ou Sim, ou profissional. seja, sim. eu acho que pessoalmente, obviamente, a partir do momento em que a pessoa tem filhos, a vida passa a ser muito direcionada para os filhos, não é? Ou seja, a pessoa
tenta ao máximo dar-lhes as oportunidades para que eles tenham sucesso e sejam felizes na sua vida futura. E, portanto, uma grande parte do nosso sucesso é ver os filhos felizes, basicamente. Há várias dimensões disso, mas outro dia lia que o verdadeiro sucesso na vida é a pessoa, primeiro, ter a capacidade de se, a determinada altura, despedir-se como conselheiro dos filhos e depois que eles nos voltam a recontratar mais tarde por autodecisão e por autorrecriação, não é? E isso pode ser uma grande felicidade e para isso tem que se cuidar da relação com os filhos durante os vários períodos, aconselhar, mas não tentar, não impor, não haver demasiada agressividade, haver paz, haver felicidade, e lá está, não impor apenas a nossa visão. Portanto, eu diria que esse é o grande objetivo, porque a parte profissional é importante, mas a parte pessoal é a nossa vida, não é? E a nossa vida é a família, é o trabalho, e são os nossos amigos e a nossa família. Na parte profissional, eu estou muito contente, obviamente, por ter fundado a Índico. Somos hoje em dia 12 pessoas, temos 200 milhões sob gestão. Acho que podemos crescer ainda imenso. Ainda estamos no início do caminho. A Índico, o primeiro fundo tem 5 anos, portanto, ainda é cedo para dizer, mas em geral as coisas têm corrido muito bem e, portanto, tenho um grande entusiasmo em fazer continuar a crescer a Índico e continuar a apoiar empresas e a investir e apoiar os empreendedores de forma a que eles tenham muito sucesso e que esse sucesso também se reflita na Índico e em toda a equipa da Índico. E, portanto, não tenho um objetivo específico, eu não quero comprar isto ou aquilo, enfim, quero simplesmente fazer coisas que eu me divirta, rodeado de pessoas com quem eu gosto de estar, que é o caso das pessoas que trabalham comigo na Índico, e que continuemos a rir-nos e a fazer coisas interessantes e que haja reconhecimento para toda a gente e que continue a fazer isto durante muito, muito tempo. E depois gosto também, obviamente, de poder partilhar com outras pessoas, dá-me alguma satisfação, obviamente, poder partilhar o que eu já aprendi, porque eu gostava também que tivessem partilhado comigo quando eu É era isso mesmo. mais jovem. Portanto, obviamente agradeço este convite e tenho, graças a Deus, muitos convites para ir partilhando sobre diferentes matérias, umas mais técnicas, outras mais pessoais e mais experiência, e isso também dá alguma satisfação, porque acho que posso, pelo menos, contribuir com a minha opinião sobre. Tentando melhorar a vida das outras pessoas, ou seja, eu não sou uma pessoa de política, não quero ser político e, portanto, posso contribuir para a sociedade de outras maneiras, não é? Não, sem dúvida, e são conhecimentos aqui que acho que são muito relevantes porque, acima de tudo, são baseados na tua experiência pessoal. E acho que nós, quando contamos uma história e quando a história realmente, quando passamos por ela, normalmente é bastante mais absorvida do que pegarmos em algo que possa fazer sentido, mas que seja ouvido por alguém. E trazemos aqui ao podcast, tal como agradeço o convite, nós agradecemos por estares aqui connosco a partilhar estas experiências e estas vivências tão boas e que acabas também por fazer aqui um pouco uma análise da sociedade, de como é que as coisas se encaixam, e isso também é interessante. Porquê? Porque acaba por ser transversal a todas as pessoas que nos ouvem. Quem nos ouve Sim. tem anseios diferentes e acho que acabas por tocar aqui em pontos que consegues contribuir para todos os anseios, ou maioritariamente os anseios que acabam por aqui existir. E vou aqui reviver outro ponto que pode também ser aqui mais uma ferramenta de ajuda a quem nos ouve. Falaste que lês, que agora ouves, mas se tens alguns livros que te marcaram, que possas partilhar, que acho que façam sentido também alguém ler aqui, ou porque é que te marcaram, e se te marcaram, partilhas aqui um pouco de bibliografia, livros, o que acho que possa ser aqui relevante. Posso-vos dar aqui alguns, ou seja, eu obviamente li centenas, se não milhares de livros nos últimos 50 anos, mas basicamente posso começar talvez pelos últimos. Nesta senda da longevidade e de cuidarmos do nosso corpo e da nossa mente, um livro muito influente que saiu aqui há um ano e tal, 2 anos, é o Outlive, do Peter Attia, que fala sobre as principais causas de morte, como é que hoje em dia se pode diagnosticar cedo questões do coração, cancro, demência e por aí fora, para que se possa atrasar, tratar, resolver esses problemas o mais rapidamente. Eu diria, depois tem uma questão relativamente ao exercício, ao sono, à alimentação e por aí fora. Não são receitas, mas são princípios e são realmente muito importantes.
Depois eu gosto muito de biografias. Eu acho que a biografia do Elon Musk, a biografia do Steve Jobs, a biografia, digamos, do Warren Buffett, ou lembro-me também a história da criação da Virgin, portanto, a biografia do Richard Branson, que eu li já nos anos 90. São tudo livros muito inspiradores, que eu gosto muito de ouvir histórias de outras pessoas para perceber exatamente como é que eles fizeram, quais foram as dificuldades que enfrentaram, como é que as ultrapassaram. Estou-me a ler, por exemplo, até a biografia do André Agassi, que é um livro inacreditável, tanto um jogador de ténis absolutamente fenomenal, que na realidade odiava o ténis e que foi obrigado pelos pais a ser jogador de ténis desde que era bebé praticamente. Ou do fundador da Nike, o Shoe Dog, que é o Phil Knight. Como é que foi a Nike criada, ou seja, ou até a Vans. Também, eu gosto muito de biografias e recomendo muito porque realmente são super inspiradoras as histórias e mostra que a vida não são só rosas e as coisas não acontecem por acaso. Depois, com relação aos problemas atuais, há um livro que saiu muito recentemente de um jornalista e escritor que é o Martin Wolf, que escreve no Financial Times, que é a crise do capitalismo democrático e que explica os desafios que as democracias e que o capitalismo têm enfrentado nos últimos anos e que dá uma perspectiva realmente histórica e atual do que é que do que é que está a acontecer no mundo, e que acho que é super, super interessante para quem quer perceber onde é que as coisas estão, porque é que estão a acontecer desta maneira, de onde é que vem um Donald Trump, porque é que existe uma guerra na Ucrânia. Enfim, são questões muito profundas e podia-vos dar N mais exemplos. Eu normalmente, uma vez por ano, pelo menos partilho os meus 10 melhores livros do ano, ali por volta, antes do Natal, para as pessoas poderem Olha, comprar boa. ou oferecer. Vou E, portanto, começar a seguir. no meu LinkedIn, normalmente eu ponho ali em novembro, ponho pelo menos uns 10 livros para as pessoas poderem inspirar-se. Excelente, Stefan, excelente. E quem ainda não te segue pode te encontrar no LinkedIn, as redes sociais. Estás presente e fazes essa partilha lá. Estamos a chegar aqui à reta final do episódio e cabe-me a missão de fazer uma síntese de tudo aquilo que falámos até agora, em jeito de fórmula do sucesso, porque acaba por ser o título do nosso podcast. E se durante o episódio eu disse que ela não existia, na verdade o que nós fazemos aqui é realmente criar uma fórmula do sucesso para cada um dos convidados que cá vêm. Qual é que é a conclusão a que nós chegamos ao fim de 50 episódios, que é sensivelmente o número que temos até agora? Existem várias fórmulas de sucesso que podem ser replicadas, no entanto, não quer dizer que vão ter os mesmos outcomes das pessoas que as criaram. Isto porquê? Porque, para já, isto é quase uma metáfora de nós resumirmos o podcast e o que o convidado nos passou, a imagem que o convidado nos passou até aqui, e dizendo a forma do sucesso que interpretei do Stefano Moraes. A primeira, diria que podia ser o primeiro termo, capacidade de análise. Parece-me ser uma pessoa bastante analítica. Não fosse, claro, o teu trabalho também influenciar-te a ser assim, não é? Provavelmente já serias antes de desempenhar esta função, mas é algo que transpareces durante esta conversa, da forma como respondeste a todas as perguntas que nós te colocámos, da forma como estás a contar aqui a tua história mais focada nos pontos em que nós queremos convergir aqui durante o episódio do podcast. Para nós é super importante também teres feito isso. O segundo termo é claro que é também a dedicação. Alguém que tem, e foi a pergunta que nós abrimos o podcast, alguém que tem atingido tantos galhardetes a nível de educação e de procurar sempre manter-se atualizado e manter-se em círculos de networking com opiniões diferentes, até com aquela questão que eu te coloquei de se nunca pensaste mudar de opinião, foi precisamente em jeito de provocação desse ponto. E o terceiro ponto eu quero deixar aqui para o Bruno, porque de certeza que ele tem aqui um termo para adicionar na forma Não, do eu Stefan. diria mais dois que acho que são aqui notórios e da forma como o Stefan se posiciona e até
como fala ou como pensa com as questões do futuro e tudo mais. Eu acho que família, sem dúvida, entra aqui na questão do Stefan, a preocupação dele, como é que isto acaba por acontecer e as prioridades. Eu acho que família em toda a transversalidade, seja vindo das pessoas que lhe proporcionaram os seus valores, até às pessoas a quem ele vai proporcionar os valores. Eu acho que isto aqui é bastante importante e que é algo que se sente, ou seja, a falarmos aqui é algo que realmente se sente. E depois aquela flexibilidade que eu gostei, questão da flexibilidade ponderada. Eu chamaria-lhe assim, uma flexibilidade ponderada para tudo na vida, ou seja, a forma de estar, a forma de enfrentar a carreira, a forma de perceber como é que as coisas funcionam, atualizar-se. Eu acho que são aqui os pontos fulcrais que pelo menos o Stefan nos passou e que nós conseguimos absorver dele e a falar aqui como eu acho que são. Não sei, Stefan, se queres acrescentar aqui mais Stefan, algum. tente-te à vontade para dizer, não é nada disso, eu tenho Não, aqui não, uma forma excelente melhor. resumo, excelente resumo. Eu até diria que há aí um motor de inteligência artificial que fez aí o resumo da conversa toda e Por fez Não, muito bem não, feito. por acaso, Até somos mesmo nós. Somos da inteligência área, mas humana. não. Era bom, mas não é isso que acontece. Inteligência humana só. Não, É, mas é isso que transparece, acho que acrescenta aqui valor, sem dúvida, e chegando aqui ao final do nosso episódio, a quem nos ouve, acima de tudo, a tua transparência e a forma como partilhaste as partes boas, as partes mais difíceis, como é que te adaptaste e como é que, acima de tudo, o que me fascinou a mim, e sendo totalmente transparente, é a forma como vês sempre a parte boa, desde o acreditar, como acreditaste no teu projeto, como percebes que as coisas funcionam e vais buscar a informação que te permita tirar uma conclusão fundamentada e que não haja aqui um tremer, ou seja, claro que todos trememos no final do dia, mas seja algo que possa transparecer desenvolvimento, perseverança, avanço, e acho que isso e é uma passa por quem nos inspiração, ouve. e é uma inspiração no termos no podcast. Todas as pessoas que nos ouviram, de certeza que sentiram o mesmo que nós. Nós temos a vantagem ou desvantagem de ser online. Certamente que presencial a experiência iria ser muito melhor, mas foi incrível a nossa parte. Stefan, obrigado pela tua presença e obrigado também a todas as pessoas que nos ouvem aqui no Fórmula de Sucesso. Eu é que agradeço, foi um prazer. Muito obrigado pela partilha também. Não se Obrigado. esqueçam de nos seguir nas redes sociais, LinkedIn, Instagram e mais recentemente no YouTube, em que temos um formato diferente de livecast, em que discutimos alguns pontos sem o convidado, só eu e o Bruno. Obrigado a todos, vemo-nos no próximo episódio.